Climatização de ambientes, sempre é necessário fazer um projeto de climatização, porque são vários fatores que estão influenciando diretamente o êxito deste equipamento que vai ser instalado. Na verdade, as pessoas confundem um pouco como, eu vou instalar um forno, eu vou instalar um fogão, e mesmo a instalação de um forno e de um fogão, se pararmos para pensar, merece um planejamento, precisa de um planejamento. Mas um sistema de climatização, ele vai além do estrutural, além da peça decorativa que vai internamente, o evaporador, ele tem uma interface com um sistema de elétrica, com o projeto elétrico e com o projeto hidráulico. Ele precisa de uma alimentação elétrica e ele precisa de um escoamento da condensação. Então, planejar é fundamental. Inclusive, há escritores que citam que tu deve planejar o tempo de planejar, e aí tu vai ter efetivamente um trabalho bem realizado. O projeto de climatização, além de contemplar, de inserir interferência direta na parte de elétrica e hidráulica, ele tem outros cuidados que precisam ser levados em consideração. Nós precisamos entender que estamos para residencial, nós estamos inserindo naquela rede elétrica mais uma fonte de consumo de energia. E via de regra não se percebe entender se aquele disjuntor de entrada daquela residência ainda suporta local para mais um consumo em ampere. Embora nós venhamos a pagar a nossa taxa de consumo de energia por wattagem, watts-hora, o que interessa efetivamente para a corrente elétrica é a tensão. Se a bitola do fio está adequada, se eu tenho efetivamente naquela rede de fios que estão ali dispostas a alimentar aqueles aparelhos daquela casa, tensão suficiente para evitar uma sobrecarga, para evitar um superaquecimento, para evitar um incêndio. Então tem uma série de assuntos que precisam ser pensados quando se vai colocar um ar-condicionado. E por mais que alguns sites de venda busquem ofertar ferramenta, o que essa ferramenta vai fazer nada mais é do que uma conta de padeiro, onde vai entender que uma metragem quadrada dentro de um pé direito de até 3 metros pede 600 BTUs hora. Agora, a gente precisa entender as paredes deste ambiente, elas são para exterior ou para interior? Elas são de que dimensão? Quanto de calor se propaga através dela? Em que velocidade? Uma parede de tijolo maciço que tem na sua junção argamassa e cimento, ela é uma parede que ela transfere calor numa velocidade menor do que uma parede que é feita na junção, ainda que com o mesmo tijolo maciço, tendo em sua junção cimento e areia. Então, o que precisa se entender é isso. O projeto ele precisa pensar todos os detalhes. Se eu tenho 12 metros quadrados num pé direito de até 3 metros, eu posso trabalhar com 7.200 BTUs. Agora, se esse pé direito é de 6 metros, os mesmos 12 quadrados já vão me pedir 14.400. A colocação desse evaporador, qual é a vazão de ar que esse evaporador tem? O direcionamento, sempre longitudinal, não é possível, então tem que entender que se colocar na transversal vai criar bolsão de temperatura. Na frente da máquina vai estar climatizado. Fora dessa área da frente da máquina não vai ter climatização. Na verdade, muitos trabalham sem qualquer planejamento. A instalação de um condicionador de ar, para ficar perfeito, considerado que já temos um planejamento, já sabemos onde vamos instalar, já sabemos por onde vamos passar com a fiação e com a tubulação de cobre e mesmo com a tubulação hidráulica. Nós temos esse projeto, já foi definido o caminho mecânico,
o ar-condicionado está adequado à tensão do ambiente, é só instalar, perfeito. Então a gente tem que entender o seguinte, é um circuito fechado e ele vai fazer a climatização através de um gás refrigerante que, por propriedade halógena, quando tu modifica a pressão desse gás, tu modifica a temperatura destes painéis, o painel interno chamado evaporador, onde o gás vai entrar se na função frio a menos 4 graus, e o painel externo chamado condensador, onde nessa mesma função fria o gás lá fora entra nesse painel a mais 65 graus. Então esse circuito, para funcionar adequadamente, ele pede que ele, ao ser inserido o gás, ele já tenha passado por um processo de vácuo. Ele tem que estar totalmente limpo e totalmente sem qualquer impureza ou ar. Ele tem que estar num vácuo perfeito para que esse gás consiga fazer essa operação sem uma alteração de pressão que não seja controlada pelo compressor e os capilares do sistema. Aí você vai ter uma instalação adequada. Outra situação que é preciso considerar é que esse compressor ele tem uma quantidade de gás e ele está pensado para um trabalho com uma determinada dimensão. Então muitas vezes se faz a instalação de produto face a face, logo transpassando a parede já se interrompe o circuito de gás e se coloca a máquina ali. Na verdade, nós estamos ferindo o projeto desse sistema de climatização. Por quê? Porque ele está pensado para uma distância entre máquinas mínima de 3 metros. Então, ou você faz um processo na carga de gás para que ela seja adequada a esse novo circuito, ou você faz a instalação e compensa esse circuito que vai restar atrás do evaporador, que é o mais adequado. Salvador, ele não vai trabalhar num circuito menor? Vai, mas ele vai te dar ruído e pode te dar superaquecimento. Então, muitas vezes, eu te diria que mais de 90% das vezes que o condicionador de ar tem um problema, seja ele split, janela, esse problema ele é decorrente de uma instalação feita de forma inadequada. As frequentes que a gente percebe é o flangeamento, tá? O tubo de cobre ele precisa ser flangeado para que ele possa ter, não deixar vazamentos, tá? Esse flangeamento ele precisa ser feito com habilidade. Existe uma ferramenta que chama conjunto flangeador e existe uma forma de fazer. Se você erra essa forma, você pode rachar o flange, você pode fazer um flange menor do que o encaixe da porca, enfim, tudo isso vai resultar em vazamento. E até aproveitando falar em vazamento, tem algo que é bastante comum. É o consumidor do condicionador de ar diz assim, o mecânico de refrigeração esteve aqui e completou a carga de gás. Gente, tem um problema grave aí, porque esse gás ele funciona em circuito fechado. Se foi necessário completar esse gás, significa que há vazamento. Eu geralmente pergunto, esse profissional, ele buscou localizar e corrigir o vazamento? Porque senão ele vai colocar gás hoje, vai passar 4, 5 meses e ele vai voltar para colocar gás de novo. Então é interessante que se tenha essa consciência, entender como funciona esse sistema. Um outro erro bastante comum é não declinar de fazer o vácuo, né? O sistema de condicionador de ar ele vem com algum gás dentro do equipamento. Muitas pessoas fazem a conexão dos dois módulos, o interno e o externo, quando é um split, e purgam. O que é purgar? É fazer a conexão e liberar gás, para que ao liberar esse gás se limpe a linha. Só que você está limpando a linha com gás que deveria estar balanceado para o funcionamento. Então você está alterando a pressão do sistema, você está alterando a amperagem de funcionamento do sistema, você está alterando o sistema como um todo. Aquele planejamento inicial de onde colocar, como colocar e por que colocar, acaba de fora, junto com o gás que purgou e limpou a linha.